Olá, creonças! Aqui é o professor Pedro Gabi e vamos dar início a mais uma aula do curso Introdução à Docência Virtual, fruto da parceria entre o Instituto Federal da Paraíba, Campus Soledade, e a Secretaria de Educação e Cultura do município de Soledade. Vamos nessa? Produção de conteúdo digital, aula 7, podcast e videoaula. Nesta aula aprenderemos primeiro, o que é um podcast, tá? Os tipos de podcast, como fazer um podcast, gravação e edição de áudio, podcast no Google Classroom. Também aprenderemos o que é uma videoaula, quais são os tipos de videoaula, como preparar uma videoaula, o Adobe Catcher, o OBS Studio e a edição básica de vídeo. Ao término destas aulas, esperamos que você possa compreender o processo de criação de podcasts para o Google Classroom, cortar e remover ruídos de gravações de áudio usando o Audacity, compreender o processo de criação de videoaulas, gravar e editar vídeos usando recursos do Windows, o Adobe Catcher e o OBS. O que é podcast? Podcasts são programas de áudio que podem ser baixados da internet ou reproduzidos em serviços de streaming, como o Spotify e o Deezer. Você já deve ter ouvido falar Google Music, Google Podcasts, podcasts do G1, por exemplo, e tantos outros podcasts, certo? Aplicativos de streaming de podcasts que você pode ter no seu computador, no caso, no seu smartphone, né? Também no computador. O ouvinte pode escutá-lo na hora que quiser, ao contrário dos programas de rádio tradicionais. E aí você vai escolher, por exemplo, o tema. Eu quero um podcast sobre cultura digital, né? Quero um podcast falando sobre cinema. Quero um podcast falando sobre educação financeira. São áudios, da mesma forma que a gente ouve lá o rádio, né? Só que a diferença é que a gente escolhe o que a gente quer ouvir. Ok? Bom, vamos lá. São produzidos e consumidos de forma seriada. Ou seja, que nem as séries que a gente conhece, que tem lá os episódios, tá? Onde geralmente tem uma frequência determinada. Então, um determinado podcast, toda segunda-feira vai tratar de assunto tal. Toda quinta-feira vamos tratar de assunto tal, certo? Ok? Uma vez a cada 15 dias nós vamos falar de X, certo? Então, essas questões. Isso eu estou falando dos podcasts que a gente conhece que tem acesso nesses aplicativos de streaming, ok? Cada episódio geralmente tem uma média de tempo que varia de acordo com o formato, o tema, quantas pessoas estão participando da gravação também. Certo? Então, por que isso? Porque você tem que estar atento a tudo por conta do ouvinte. Né? Será que o ouvinte consegue ouvir a mesma pessoa falar ali 40, 50, 60, 2 horas? Né? Tem que dinamizar. Né? E aí chama outras pessoas, enfim, a gente vai falar sobre isso. Então, alguns formatos, tem os formatos de bate-papo, mesa redonda, enfim, né? Que, por exemplo, leva em torno de 45 minutos, 1 hora ou até mais, né? Tendo uma dinâmica, mudando de assunto, né? O conteúdo sendo bastante dinâmico, então qualquer pessoa consegue ouvir, né? Desde que seja interessante. Outros com apenas um apresentador, que vão mais direto ao ponto, né? São mais objetivos, vai durar aí de 20 a 30 minutos, por exemplo, tá? Isso aqui são só estimativas. Pode ser que tenha outros que durem mais, outros que durem menos. Beleza? O importante, né, quando a gente fala de podcast, é que o conteúdo seja passado de forma clara e objetiva, certo? Pra quê? Pra não ficar cansativo, porque senão não tem vontade de ouvir. E se não tiver vontade de ouvir, o teu objetivo não vai ser alcançado, que é o de quê? De comunicar, passar uma mensagem, certo? A respeito de algo. Quando a gente fala de podcast, no nosso caso, né, ou melhor, no caso de vocês, né, que essas videoaulas são direcionadas
para os professores da rede municipal lá de Soledade, a gente não vai criar um canal de podcast, certo? Poderia, não tem nenhum problema, mas não é o nosso caso, tá? Nós vamos usar os podcasts que nós criarmos, tá? E aí as gravações de áudio serão os nossos podcasts para dinamizar o conteúdo do Google Classroom. Então você já viu lá, provavelmente, com o Moisés, com o professor Moisés, que nós podemos lá disponibilizar material para os nossos alunos no Google Class. Mas e se eu quiser botar um áudio lá no meio? Aí eu chamo de podcast, certo? Então o aluno, ao invés de ler o material, ele vai ouvir o que você tem a falar, né? Ok? Tudo bem? Tanto o podcast lá profissional, né, como o podcast aqui da gente, certo? Voltado para o ensino. Nós vamos, né, usar essas 4 etapas, tá? Que são planejar, gravar, editar e publicar. E qual é a mais importante? Planejar, certo? Porque sem planejamento, sem um devido planejamento, você vai dançar o samba do crioulo doido, como diz a história, né? Vai estar mais perdido que segue um tiroteio, né? E provavelmente não vai conseguir comunicar a mensagem que você deseja, certo? Então, vamos prestar atenção nisso daí. Vamos começar pelo planejar. Então, no planejamento, a gente deve determinar primeiro qual é o público-alvo, para quem eu vou falar. Para quem eu vou falar? Se eu não souber para quem eu vou falar, fica difícil, tá? Por exemplo, se eu for falar, se as minhas aulas são direcionadas para alunos do ensino médio, que geralmente têm um vocabulário mais extenso do que alunos da 5ª série, 6ª série, e eu for usar um palavreado mais rebuscado, como diz a história, os meninos vão ficar tudo voando, né? Então eu tenho que saber para quem eu estou falando. Aquele público já sabe do que eu estou falando. Se já sabe, então tem algumas coisas que eu posso pular, né? Mas se não sabe, então eu faço um nivelamento, né? Passo uns conceitos básicos até começar a organizar, eles conseguirem encaixar melhor as ideias. Outra coisa muito importante, né? Alguém já fez algo parecido? Existe algum desses canais de podcast, tá? Existe no vídeos no YouTube, existem entrevistas que tratam do tema que é parecido com o tema que você vai falar e que eles abordam de um jeito parecido com o que você está imaginando. Não é que você vai copiar, não. Não é isso, não. A questão não é copiar. A questão nesse caso aqui é você inspirar. Ver o que é que deu certo, ver o que é bacana, ver o que... Nossa, o pessoal aqui curtiu muito e tal. Eu vou pegar essa ideia aqui, vou juntar com essa ideia que eu tenho aqui e vou fazer um negócio diferente. E vai ficar legal, entende? Qual o tema que eu irei tratar, né? E mais importante, eu domino esse tema... Porque não adianta nada. Quem é que vai querer te ouvir se você não domina o tema? Certo? Você começa a cambalear naquilo que você está falando. Tá? Então eu posso determinar, nós vamos falar sobre o tema X. No caso do ensino, eu sou um professor de biologia, nós vamos falar sobre o meio ambiente, vamos falar sobre o desmatamento na Amazônia. Então eu tenho que estar munido ali de ter feito uma pesquisa, atualizado, bacana, para passar dados mais atualizados, né? Para organizar melhor a nossa aula, certo? Vou entrevistar alguém, já tenho que estar preparado já. Bom, qual o conteúdo desse tema que será abordado? Então eu tenho que delimitar muito bem o conteúdo, porque lembre-se, existe uma coisa chamada tempo, certo? Então se eu tenho uma lista de conteúdos para vencer, então eu tenho que administrar muito bem o tempo e saber como é que eu vou organizar isso daí, tá? Haverão convidados, então não é necessário que você fique falando lá com o professor sozinho, professora sozinho, sozinha, né? Você pode convidar um outro colega, olha, aqui estamos, aqui o outro professor aqui de biologia da escola tal,
e nós vamos hoje fazer uma discussão aqui sobre as medidas que vêm sendo tomadas no combate à pandemia, né? E aí, professor, o que é que o senhor acha? Então, isso daí já dá uma dinamizada, né? Ou entrevistar um secretário, alguém, enfim, isso já vai trazer uma dinâmica diferente para dentro da tua sala de aula virtual. E a minha personalidade no podcast, assim como eu também tenho que colocar no vídeo, né? Então, nós não somos dotados, né? Ou melhor, desprovidos de personalidade. Cada um tem uma característica diferente. Vocês, por exemplo, já devem ter notado a minha. Já são pelo menos aí, acho que uns quase 30 vídeos. Não é possível, né? Então, já deve ter notado, eu sempre começo lá, olá, creonças, né? Termino com meu salsicha, né? Isso daí é algo que marca, porque quando você ouvir, opa, professor Pedro. É o professor Pedro, né? Entendeu? Beleza? Então, você adicionar uma personalidade. Tô dizendo que você vai chamar salsicha, certo? E nem vai falar creonça. Você pode criar a sua personalidade. Tem algo que lhe define, você pode colocar aquilo ali. E aquilo ali vai ser a sua marca. Toda vez que alguém ouvir ou, né, como alguém falar determinada coisa que você diz, eita, olha lá, foi naquele podcast lá do professor, né? Acho que ele também ouviu. Vamos lá? Terminou? Vamos criar um roteiro? Ou seja, como vai ser passo a passo, certo? Desde o início, os intervalos que vão ter, quem vai falar o quê, com base em tudo isso que você colocou. Bota num papel, do seu jeito, de forma que você entenda o que você colocou, certo? Ok? Gravar e editar. Bom, essa é uma fase também muito importante. Depois que eu planejei, fiz um bom planejamento, agora eu vou passar para a gravação e a edição. Para essa tarefa, a gente vai utilizar o software Audacity. Esse Audacity, Audacity. Ele é um software muito bacana, porque ele é livre, ele é gratuito, tá? E mesmo assim ele permite que a gente tenha um mau costume de achar que as coisas que é de graça é ruim, né? É não, essa aqui é boa demais, principalmente porque é de graça. Então é o software de edição profissional, de edição profissional de áudio, gratuito, tá? E a gente vai ver na prática, claro, coisas simples, tá, gente? Não vou encher vocês de coisa muito complexa não, tá? Como gravar, certo? Como cortar, ok? O áudio, dividir lá o áudio, tratar o áudio, certo? E uma vez que eu trato, até mesmo juntar ele com outros áudios, exportar para eu poder ir para a nossa segunda parte, que será publicar, ok? Bom, gente, estamos aqui no Audacity, certo? Então, como você volta e vê, tá aqui o nome dele, uma barra de menus, tá? Aqui eu tenho os controles, né, de execução, né, os controles de cursor. Aqui tem parte de monitoramento, mixagem, algumas ferramentas, certo? Outras ferramentas. Aqui é onde vai ficar justamente a nossa gravação, aqui ficam as pistas de áudio, né, onde nós vamos poder fazer as edições, ok? Bom, para gravar não tem muito mistério não, certo? Eu venho aqui ó, na bolinha vermelhinha, certo? Clico e vou falando. E ele vai gravando. Eu vou falando e ele vai gravando. Eu vou falando, ele vai gravando, eu vou falando, ele vai gravando. E uma hora eu vou parar de falar e ele vai continuar gravando. Por isso que eu preciso clicar aqui em Stop. Ok? Tudo bem? Bom, aqui eu posso silenciar, eu posso reproduzir essa faixa, tá? Vou clicar aqui, ó. Eu vou falando, ele vai gravando. 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 Bom, vocês já entenderam, certo? Então, quando eu clico aqui, ó, certo? Que é o Kick Play, cliquei, ele vai. Ele vai gravando. Da onde eu clicar, ele vai também. Certo? Ok? Tudo bem até aí? Bom, o que mais? Aqui eu posso silenciar essa galera. Eu posso até botar aqui e não vai sair nada. Tiro.
Posso diminuir o volume, certo? Ok? Vou pausar aqui, tirar aqui o silenciador. Bom, tá aqui a minha faixa. Qual é o esquema? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a representação das ondas de áudio. Eu posso dar um zoom aqui, ó, aumentar, né? Quanto tempo foi que eu gravei, ó? Deixa eu só diminuir aqui para a gente ter uma noção mais ou menos quanto tempo a gente gravou. 14 segundos, certo?